gente discute a questão do método qualitativo, quantitativo, um é mais importante que o outro, qual se deve aplicar, como se deve fazer, então não tem pretensão nenhuma de supervalorizar um em detrimento do outro, os dois são muito importantes, precisamos conhecer muito quais são as possibilidades quando decidimos estudar um fenômeno com um enfoque qualitativo, com um enfoque quantitativo. Ambos enfoques produzem uma grande contribuição em termos de conhecimento, em termos de ciência, quando seguirem os procedimentos realmente que se espera de um trabalho científico em prol de uma ciência de qualidade. Então, a importância do contexto da pesquisa na nossa vida, o contexto da ciência na nossa vida, a gente vive hoje uma crise grande em relação à questão da ciência, que ela foi mais salientada em função dessa pandemia que nós estamos vivendo, e essa busca por uma cura, e essa desinformação, e esses questionamentos. E na universidade, como é que a gente consegue integrar esses aspectos envolvendo ensino, pesquisa, extensão, para que essa questão da ciência ela seja mais valorizada, que os nossos alunos cidadãos ou os nossos estudantes, como o professor Neri falou, eles compreendam a importância da ciência, valorizem a ciência. E aí, quando nós trabalhamos a questão do trabalho científico, do artigo, né, nós vivemos um período de uma corrida maior por uma publicação em que o volume de trabalhos publicados era importante, a quantidade, agora nós passamos por um momento em que a qualidade ela ganha mais relevância, então nós podemos produzir menos e com mais qualidade, e a pergunta que eu coloco é que quando um paper está pronto, então às vezes nessa corrida por uma quantidade a gente submete papers que eles ainda não estão prontos, que eles precisam de um avanço maior, então aquela discussão de que às vezes tem que guardar o paper por um tempo para que ele avance um pouco mais, ou fazer parcerias com outros pesquisadores que têm uma trajetória um pouco maior para que o avanço daquele trabalho ocorra e que esse trabalho consiga pelo menos passar por um editor e chegar a um avaliador, né, para que você receba contribuições quanto ao seu trabalho. E o que o avaliador olha no nosso trabalho? Eu vou falar de um dos aspectos aqui que tem sido bastante discutido, pelo menos na área da administração. Eu tenho acompanhado algumas discussões, alguns periódicos têm feito alguns editoriais, a questão da replicabilidade e transparência na pesquisa. Alguns consideram como um padrão ouro da pesquisa científica, porque essa transparência ela vai permitir que o trabalho seja replicado ou reproduzido em estudos futuros. Então, essa replicação é uma tentativa de você replicar, de você repetir um estudo que já foi feito, usando métodos semelhantes, em condições semelhantes, e poder fazer alguns comparativos em relação aos dados. Então, aqui tem um estudo que já deve ser conhecido de alguns de vocês. Então, na Nature, o Baker, em 2016, ele fez uma pesquisa com 1.576 pesquisadores dessas áreas que estão apresentadas aqui, biologia, um maior número, física e engenharia, medicina, química, perguntando se há uma crise nessa reprodutibilidade dos trabalhos. E 52% dos pesquisadores afirmaram que há uma significante crise. E 38% dizem que há uma leve crise nessa questão. E aqui ao lado a gente vê, quando perguntados se eles tinham conseguido replicar ou se eles tinham tido falhas no momento em que foram replicar os experimentos, a gente percebe um dado aqui que quase 70% deles tiveram dificuldade em replicar
um experimento realizado por um colega, e alguns deles, um outro pesquisador e um outro trabalho, e alguns deles tiveram dificuldade em replicar o próprio experimento. Então, o que mostra que é preciso pensar um pouco como que nós estamos trabalhando essa questão da transparência para que seja possível a replicação dos trabalhos. Para quem pretende trabalhar com análise qualitativa utilizando um software, nós tivemos também a oportunidade do Maurílio oferecer esse curso. O Iramutec, eu divulgo aqui porque é um software livre, né, diante da restrição de recursos nas universidades, nós precisamos buscar essas opções dentre os softwares, mas eu considero ele bastante amigável. O curso dele ajuda bastante. Hoje, quando a gente pensa uma análise qualitativa, principalmente com diferentes tipos de dados, ele pode ser uma ótima ferramenta para até possibilitar essa transparência e replicabilidade que conversamos até há pouco.